Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Hoje a gente está fechando a última semana de novembro de 2023 e eu estou aqui hoje com a honra de ter uma lenda do mercado imobiliário manauara, Tony Bittar, mais de 20 anos de história Sim, na sim. corretagem. E eu falo corretagem porque ele vai contar um pouquinho mesmo. Ele realmente é corretor de imóveis, né? Embora hoje ele seja, hoje, força de expressão, né? Tony? 18 anos de Estou gerência, estou gerente comercial, né, estou gerente gerente comercial, mas é comercial. corretor de imóveis. E aí já peço para você deixar aquele like maravilhoso aí nesse vídeo, já se inscreve se você não é inscrito e compartilha com aquele seu colega que gosta de mercado imobiliário e que quer conhecer um pouquinho mais da história do mercado imobiliário com o Tony e da nossa história aqui em Manaus, como funciona um pouco dessa engrenagem, beleza? Vamos lá, Tony. Tony, prazer, literalmente é um prazer, é a primeira vez que eu te conheço, a gente está conversando hoje pela primeira vez, é uma honra tê-lo aqui. Eu vou fazer 5 anos aí de mercado e eu sempre escuto do teu nome, mas a gente nunca tinha trocado uma ideia, né. Vamos aproveitar esse aqui e eu queria começar pedindo para você se apresentar. Como eu não te conheço de fato, eu queria que você falasse para mim um pouquinho da Claro, tua história no mercado claro. imobiliário. Primeiro, Fabiano, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vir a Manaus, para mim é motivo de muito orgulho, porque é a minha casa, né, Manauara, né. e acabei hoje passando essas fronteiras ao longo do tempo. Na verdade, a gente não é dono do amanhã, né, as oportunidades vão acontecendo e a gente quando vê, está envolto dentro de outras operações. Certo. Mas tudo começou aqui. Para mim falar de mercado imobiliário é um deleite, porque é a minha vida. Na verdade, Fabiano, eu sempre fui vendedor. Certo. Só que um dia eu descobri que vender apartamento pagava melhor. Foi assim que eu entrei no Pagava as mercado contas melhor, mais era assim: rápido. "Puxa, dá o mesmo trabalho vender carro, vender panela, mas, pô, vender imóvel dá o mesmo trabalho, eu tenho que estudar do mesmo jeito, Sim, mas sim. paga melhor". Isso lá atrás, quando não existia a internet, amigo. Veja, é Outro lá na em idade da em pedra, outros lá tempos, como atrás. ouvi alguns colegas teus com o É. mesmo tempo de mercado que eles falam na época jurássica do Isso do total, do só os corretor. sobreviventes estão aqui. Aham. E aí, a minha mãe, ela sempre foi uma investidora imobiliária e desde pequeno a gente ia acompanhando as compras, as vendas. Na época tinha uma loteadora aqui, que até hoje está em voga, e ela já tinha, Certo. a gente comprou alguns imóveis dela no começo e eu fui entrando no segmento devagar. Quando de fato eu entrei no mercado imobiliário, foi a convite de uma incorporadora que estava chegando aqui para lançar 1.980 unidades de uma vez no Distrito Industrial, 1980 dentro unidades de uma vez de só? uma vez só. Cara, E eu consegui, me destacar nas vendas, logo depois fui chamado para ser um coordenador, e aí foi o que eu acho que é legal, e para você que é corretor de imóveis, que está nos escutando, uma das coisas que ficaram muito clara para mim é que o segmento imobiliário, ele é muito tentador. Eu costumo dizer que é uma cachaça, quem entra não sai mais, pra sabe? parar é É, não difícil. sai, Sim, é verdade. né? E é como o ramo do direito. Direito tem mil e uma possibilidades. Você pode se formar em direito e dá para fazer concursos. Ou você pode escolher qualquer área do direito, Pra atuar, civil, né. tributário, Criminal. criminal. Dificilmente você dará uma causa muito importante para um corretor que advoga para tudo, né? Certo. Então imagina que você tem uma causa trabalhista porque você trabalhou numa empresa e tem uma indenização de milhões com você. Você vai falar assim: "Bicho, quem é o melhor Daquela área. trabalhista, porque eu tô pondo minha vida na mão dele. Eu tô me separando, é uma separação litigiosa e eu preciso procurar quem é o melhor advogado civil". Não vai ser assim alguém que está com uma placa, advogo para qualquer coisa. Aham. E o mercado chama de advogado de porta de cadeia, não sei se esse termo ainda Sim, é sim. usado. É sim. No mercado, imobiliário é igual, porque imagina um corretor que vende espaço de shopping, ele vende ABL, outra história. São produtos bem distintos, né. Corretor que vende lote, ele precisa ajudar o cliente a idealizar a futura casa que não existe. Quem vende Minha Casa e Minha Vida tem que ter a sensibilidade de saber que aquilo é o passo mais importante daquela família e tem que entender de documento, de papel, Orçamento, né. financiamento. Quem vende imóvel de médio padrão tem que entender sobre aquilo um pouco mais, falar sobre a localização, entender sobre o produto, tipologia. Quem vende alto luxo, que virou uma grife agora,
Você tem que se posicionar como alto luxo. Se você for vender terreno, você tem que saber sobre plano diretor, você tem que saber sobre Kant, você tem que saber sobre processo construtivo, você tem que saber fazer viabilidade, às vezes mexer em AutoCAD. Não, Tony, eu vou falar de aluguel. Então você tem que ser especialista na lei do inquilinato. Então, entende? O segmento é tão grande, eu encontro Universo, né? colegas que ficam perdidos com Faz tanta tudo informação. e não faz nada. Ele não vira referência. É. Não é que não faz nada, trabalha Não, muito, se esforça isso. muito. E aí é engraçado onde você vê que o mercado é o mesmo para todo mundo. Todos nós temos as mesmas dificuldades quando muda governo, quando muda um plano estratégico, quando estoura uma guerra em algum lugar, quando a gente Economia tem desanda, né? um desequilíbrio financeiro lá na Letônia, vem bater aqui. Certo. O mercado é o mesmo para todo mundo. E aí uma incorporadora lança alguma coisa que tem o mesmo decorado, que tem o mesmo estande, que tem a mesma tabela, que tem o mesmo gerente, e olha só, todo mundo sai trabalhando e alguns conseguem resultados impressionantes e outros conseguem resultados pouco significativos. Tony, isso é porque um corretor trabalha mais do que o outro? Não. Talvez posicionamento, Ele talvez virou referência naquele produto. exato. E aí ele vira uma autoridade sobre o que ele está falando. Quando ele viabiliza, foca aquilo, não sai do seu foco, porque em todos os segmentos vão ter turbulências, amigo, em Vai ter todos. fases negativas, por assim dizer, né? É, quantos colegas meus de trabalho, que eram excelentes corretores, ousaram empresariar e abrir sua imobiliária e, ao longo do tempo, perceberam que eram muito mais felizes sendo corretores, porque quando eles foram empresariar, eles tiveram que sair daquilo que a veia dele era a venda. Onde ele era bom de fato E ele foi ser empresário e ele não conseguiu pôr outra pessoa para vender. ali para vender. E aí ele falou assim: "Puxa, foi uma tentativa, valeu como experiência, Aham. mas não é a minha praia". E aí voltou para venda e vive muito bem de venda hoje. Vive melhor como corretor do que como dono da imobiliária Vive naquela época. feliz, vive Sim, sim. prestando um serviço de qualidade, ganhando o seu dinheiro, melhorando a profissão. Então, eu descobri que eu era corretor de corretores, Pois é, você é isso que eu desde ia o te perguntar, começo. você se destacou na já nessa área gerindo os corretores. É o que me dá prazer. A minha matéria-prima é o corretor de imóveis. Óbvio que uma hora eu vou sentar com o cliente, mas o que me dá tesão, o que me dá alegria, o que me dá satisfação é desenvolver corretores e depois vê-los crescer. Por quanta gente começou a trabalhar comigo, aí eu encontro ele e falou: "Cara, então a gente começou a operação junto, você como meu gestor", e assim, estão em outras praças, estão em incorporadoras, estão gerente comercial, e isso me satisfaz. Prazeroso para Para você. mim é. Fez parte disso, né. Ajudei de alguma Sim, forma e sim, as pessoas se inspirou. lembram disso: "Ô Tony, foi bom, tanto puxão de orelha que você me deu lá atrás, valeu". Isso para mim tem muito Tem significado. certo. Não, perfeito. E essa tua fala inicial de a especialização do corretor, né, Tânia, na tua visão como gestor de corretores, corretor de corretores, esse é o grande calcanhar de Aquiles da profissão? É um dos em todas as Certo. profissões. Eu fiz um curso, fiz um MBA e um professor me disse uma frase que me chocou na época, foi o primeiro que eu fiz da Franklin Covey, Uhum. e ele olhou e falou assim: "Tony, eu queria que você soubesse que as competências têm prazo de validade". Aquilo me chocou, eu falei: "Como assim? Tá falando assim que todo esse dinheiro que nós estamos pagando aqui, todo esse tempo investido em estudo, você tá me falando que não vai servir para nada daqui a 2 anos?". Ele disse Em exatamente X isso. tempo aquilo ali já era. Exatamente isso, aquilo foi chocante. Ele me disse mais uma coisa engraçada, ele falou assim: "Tony, deixa eu te contar um segredo. As profissões mais bem pagas do mundo ainda não existem". Para Era difícil para eu é, entender aquilo, é sabe. difícil mesmo. E não existia blogueiro, não tinha isso, a internet estava começando. TikToker? Não, as profissões muitas acabaram, outras se transformaram, e as profissões hoje mais bem pagas do mundo não existiam naquela época. Outro dia desse eu conversando com alguém, eu me lembro que há muitos anos atrás, eu vi uma entrevista e era o Hans Donner. Era naquela época que a Globeleza fazia um sucesso Ah, grande e tá, que tal. ele era até esposo dela, Era né? esposa dele. E ele Certo. dizia o seguinte: "No futuro, as pessoas vão consumir informação na televisão de forma diferente". E eu me lembro que, por a minha mãe ter uma condição ser classe média, na Uhum. minha casa tinha uma televisão que tinha uma coisa chamada Picture in Picture, né, que era os quadros que você podia abrir na televisão, Pra aquela de ver caixa, certo, para aqueles ver outra coisa.
E ele dizia assim: "Você vai escolher o que você quer ver na hora que você quer ver". Eu dizia: "Gente, como que o Faustão vai passar na hora que eu quero?". Eu ficava pensando naquilo assim: "Como que vai ser isso?". Meu amigo, a gente escolhe o que a gente quer assistir. Na hora que a gente Não dava quer. para entender aquilo. Então tem muita história do mercado imobiliário, principalmente a forma de consumir informação hoje, do corretor saber informação, que mudou muito da época que eu comecei. Agora a profissão de imóveis nunca de corretor nunca vai acabar, porque humano compra de humano. Uhum. Talvez a forma de chegar no cliente, que não é mais um anúncio de jornal de meia página. A gente hoje fala em lead, a gente tem É, uma régua, faz follow-up no sistema, a né. gente tem um algoritmo para chegar até o cliente, mas no final da história, um corretor especialista, que é autoridade no que está fazendo, é reconhecido e é escolhido pelo cliente no final da operação. E aí, por isso, a necessidade de você escolher um nicho, né, e se especializar nele, né. Até Você vira porque autoridade, amigo. claro. Você vira Não, eu vi autoridade. você falando aí do quem vende terreno, as expressões, sendo bem honesto, nunca tinha escutado a palavra cane, você falou? Cante. Cante, É o né. é o potencial construtivo do terreno. Pois é, Tony, eu tenho aqui um terreno, ele está localizado no bairro X, mas quanto eu posso subir? Quantos andares eu posso? Eu permito? O cone aéreo do avião permite que eu edifique mais do que 8 apartamentos? Ou isso é um bairro que é vocacionado para construções residencial. horizontal, ou Uhum. comercial, ou industrial? Então, eu não sou um corretor de terrenos, mas eu Sim, mas eu recebo achei muito. legal. Mas os corretores normalmente que vêm vender terreno, eles têm um arquiteto que trabalha com eles. E esse arquiteto já diz para eles pra ele o que pode. Às vezes ele tem um serviço de inteligência de mercado, que já traz um produto mais ou menos desenhado para o incorporador, para a gente poder fazer conta. Porque depois a gente tem que fazer um estudo de massa. Fala assim: olha, eu entendi quanto o seu cliente quer, e essa é a diferença entre incorporadora e construtora, né? A Uhum. incorporadora, ela faz todo o processo. Ela senta com o dono do terreno, conversa com ele, entende o preço, pergunta a vocação, faz pesquisa, vê o que que pode construir, faz uma pesquisa quali e quanti, para saber qual é a tipologia, qual é a renda per capita num georreferenciamento naquele bairro, para saber quantas pessoas estão dispostas a pagar, o que que elas esperam de um produto que sai ali. Quando está tudo prontinho, envelopado, Todo esse estudo chama uma construtora e fala: "Construtora, já aprovei tudo lá no Implurb, lá na SEMAS, na secretaria", constrói. Isso é tá construtora. pronto para construir, Aí alguém constrói. Tem construtora que é as 2 que é a coisas. incorporadora também, né. Eu trabalhei a minha vida toda em 2. Certo. Uma que eu trabalhei logo que eu entrei, hoje na colmeia que eu tô há uma década. E todas as 2 são incorporadora e construtora. Construtora, Isso faz me os 2 ajuda. papéis. Me ajuda porque eu trabalho com muita gente boa e aprendo muito com E essa aí te turma, falar, né. foi uma sensacional escola, né, essa tua experiência aí no dia a dia, além de toda a qualificação que você também buscou, né. Você tem quantos MBA, Tony? 4 de gestão 4, de né. negócios imobiliários, 4. E um deles é da Dom Cabral, que É referência. eu recomendo a qualquer gestor. Se você puder, você entra uma pessoa, sai outra pessoa depois, porque a visão de negócio que é passada ali é É impressionante. sensacional. É, Então pronto. divisor Não, de eu águas. falo, eu tô pontuando isso, porque quando a gente não conhece a pessoa, né, a gente só Uhum, conhece o gestor, o gerente de vendas, a gente não tem noção de toda a história, de toda a trajetória, né. Por isso que eu uhum, fiz questão que você contasse um pouquinho de como começou, e que você era corretor, que você vendeu, que vende ainda, querendo ou não, indiretamente através dos corretores, né, Tony. Então a importância aí da tua expertise e os corretores se conseguirem abrir essa mente aí da necessidade de se especializar, de estar buscando conhecimento, isso faz um diferencial danado, né, como você falou. Hoje não é mais o anúncio, é a autoridade, então você precisa virar referência e você saber tudo do que você vende, pelo que tu anda em todo o Brasil, uhum. é essencial, né. É porque a informação hoje ela é pública, né, eu acho que a gente precisa entender, eu acho que o grande desafio é esse. Quando eu entrei no segmento imobiliário, a informação ela era pouco divulgada e cara. Mais restrita, né, era? Era porque você não o computador era uma coisa muito cara, então o que que as pessoas faziam? Para elas ter algum tipo de acesso, elas iam numa lan house, pagavam horas de internet, para navegar na internet na precariedade que a gente tinha. Uhum. Começaram os sites das empresas. Então, o cliente já vinha procurando o corretor com alguma informação. Vou te dar um dado que era impressionante. Certo. Logo no começo, quando a gente começou a vender o imóvel, a gente teve lá atrás um período de muita instabilidade financeira no país. Sim, inflação muito alta.
E ao tempo que tinha um profissional que também acabou esse Não profissional, que existe era mais? não, que era um que trocava o preço, os jurássicos como eu vão se lembrar, ele trocava o preço da mercadoria No no supermercado. supermercado. Ele tinha uma pistola e ele batia exatamente em cima da lata e colocava o preço Daquele momento ali. daquele e às vezes ele passava de manhã, ele passava de tarde de novo. Então, quem estava no supermercado abraçava tudo e colocava ali no carrinho, porque a inflação era louca. É um De manhã era negócio um preço, de tarde já no era outro outro. dia, todo dia mudava. Então, se era difícil para você entender o que era perdão, Então, se sem era problema. difícil para você entender, o que seria o preço do feijão amanhã, como que você ia construir que o ciclo é de 5 anos? Então a gente não tinha ninguém construindo. E as pessoas continuavam casando, elas continuavam se separando, elas continuavam se formando na faculdade, mas Tinha não tinha necessidade de imóvel. imóvel, né. Não tinha imóvel. E a gente foi tendo uma demanda reprimida. Eu me lembro que a primeira linha telefônica que eu tive, a gente comprava a linha e o telefone, e era caríssimo. Eram objetos de pessoas com dinheiro na Com época, né. dinheiro. E aí a primeira popularização que eu vi de massa foi: "Nós temos que deixar isso acessível para todo mundo". E aí criaram o telefone de cartão e naquela época, o Tom Cavalcante, que era, eu acho que o ator mais popular do Brasil, Naquele momento. ele que fazia essa propaganda e falava: "Olha, você pode comprar o seu telefone, ele já vem com o número, você risca aqui, digita esse código e você vai ter crédito". Depois daquilo veio o carro. Não tinha carro 1000. Era Fusquinha, né. Chevette Júnior, Escort Hobby, eram os carros que começaram a entrar na versão 1000 para ficar mais acessível, mas não tinha moradia, não tinha moradia. Todo mundo morava na casa dos pais. Ou multifamiliar, meu pai Aham. tem um terreno aqui, como a Ou propriedade dele é grande, eu vou construir e os bairros foram ficando adensados. Quando entrou a abertura de capital das empresas, lá por 2007, 2008, que a gente fomentou, olha só, a gente tinha um cliente que queria comprar o produto, tinha necessidade do produto. Então era como se você tivesse uma empresa para vender televisão, você tem 1000 televisões e 5.000 pessoas na porta para comprar. Era isso. doidinhos pra pegar a TV. E a gente não tinha dificuldade em tirar o cheque, daquela gente que trabalhava com cheque. O cara trazia cheio de cheque, era um cheque, um monte distribuído. O carnezão Sabe lá. onde é que doía? Quando você falava assim: "Agora eu preciso que o senhor me dê o seu posto de renda Pegava. total", Eu nem sabia. porque o cliente achava invasivo a aprovação de crédito, porque era uma coisa nova. Então, eu passei por toda essa informação. Hoje o cliente vem com você sabendo que ele vai aprovar o crédito, sabendo normalmente o que é o INCC, sabendo o que é o IGPM, então tu tem que mostrar algo a mais para o teu Que ele cliente. já não pega na palma da mão no Porque ele celular, já né. tem a informação na mão Uhum. dele, e a informação correta, ele já sabe do relacionamento que ele tem com o banco, ele sabe do histórico da construtora, ele sabe muito, porque a jornada dele, que era curta, hoje é 15 meses. E nesses 15 meses, amigo, acreditem, 30 corretores, 30 atores Falaram. entram nessa operação. O dia que ele está em casa, ele põe uma taça de vinho e abre o computador, ele entra logo em todas as construtoras e fala com um corretor da house de cada uma delas. Entraram 6, 7 nessa noite. Ao longo de 15 meses, quando você vai olhar, tem 30. 20 o cliente mesmo descarta. Ele mesmo. É engraçado você trazer essa situação. Há umas 2 semanas atrás eu fui atender um cliente numa casa, e ele perguntando alguns detalhes da pedra da casa, do mármore, e aí depois ele falou que ele já sabia tudo, ele só estava me testando, pra É, saber se eu realmente entendia do que eu estava falando pra ele, do que eu estava vendendo pra ele confiar em mim. é isso aí. Palavras dele, né, não tô É isso aí aí. eu falei: "Caramba, olha como é quantas vezes eu não devo ter passado por isso sem um cliente me falar, né, que ele não estava me testando". Ele sabe mais do que a É, ele já gente. sabia tudo, ele só estava sabendo se eu sabia do produto pra ele confiar que aquilo era ali mesmo e que ele podia andar comigo na compra do imóvel dele. É exatamente isso que você falou, ele já tinha pego, já tinha estudado, ele já tinha Sabe visto a muito. foto e ela foi Sabe muito. atrás, E aí, desses 30, 20 o cliente descarta. É aquele que fala assim: "Ah, eu tô ligando para o cliente, ele não me atende mais". De alguma forma, ele já te houve descartou. um ruído de Sim, comunicação, sim, mas tem 10, Fabiano, que são bons. competindo ali, né. São 10 assim, que o cliente atendeu e falou assim: "Esse corretor me deu feedback, esse corretor sabe falar comigo sobre investimento financeiro, ele está antenado na situação econômica do país, ele conhece do produto, ele sabe da região". Ele esclareceu as co todos ele fez um diagnóstico do que eu precisava. Eu percebi que ele sabe ler comigo o contrato.
olha só. Só que ele não vai comprar 10 imóveis, ele vai comprar um. Pra um E aí ele começa, isso é uma opinião pessoal, certo. tá, senhores? Num processo de todos são bons, mas como eu vou comprar um, quem é o ator que vai me representar? Quem é o corretor que vai fazer intermediação? E eu acredito hoje, e o que faz o cliente te escolher num critério desse, não é se você sabe mais sobre o produto, você é mais estudioso. O que é que você acha? Eu acho que é quem mostra mais intimidade com a marca que está vendendo. Quem Quando o você produto em mostra, si. imagina só, você vai levar o cliente numa obra, e quando você chega lá, você passa e fala assim: "Bom dia, Wellington, como vai?" E ele fala: "Bom dia, Tony." Quem é? Esse é o engenheiro da obra. E ele sabe o teu nome na frente do cliente. Certo. Quando você tem um contato do gerente comercial que você liga, ele te atende a hora que você quer. Quando você sabe explicar a história da construtora, e aí a minha vida entra junto com a história da colmeia, que eu tenho muito orgulho de trabalhar, porque tem os meus valores. Leva lá no peito aí, né. Levo todo o tempo. Tem os meus valores. E aí quando você começa a mostrar essa intimidade, ele fala: "Olha, esse corretor é tão bom quanto os outros, mas para esse produto, ele não sabe do produto, ele sabe me contar toda a história, cada Excelente. ele me passou a segurança que eu precisava para fazer negócio com a colmeia, Certo. porque ele é íntimo do Tony, ele é íntimo da Tati, ele mostrou intimidade com o engenheiro, com o produto, com a história da construtora, e aí você começa a virar autoridade sobre o que você fala, e o cliente fala assim: "Gostei disso, vamos Esse é o aprofundar, cara. esse é o cara que vai me Legal, representar". legal. Então, a marca é muito importante, não é só o produto. Corretor de imóveis, o que você sabe da marca que você representa? Imagina que é uma história da Comec que tem 43 anos. Meu amigo, são 4 décadas, o Brasil não é um país para amadores. É, verdade, né. É Não troca de não dá pra presidente, não dá troca pra de brincar com moeda, esse crise prazo do aí. petróleo, crise do dólar, crise, a gente sobrevive a tudo, amigo. Guerra aí fora. Tudo. Aham, sim, sim. Entregando tudo que prometeu. Isso é história. Aproveitando aí a referência da colmeia, conta um pouquinho aí, além dos 43 anos, hoje a colmeia tá em quantos estados presente no Brasil? Nossas obras, o Voo da Abelha, né, Aham, ela começou em Fortaleza, a certo. segunda praça foi Manaus, depois Natal e depois Campinas. Então vocês já estão em 4 4 estados. estados. Legal. Manaus, nós temos 39 anos de praça, amigo. Há 39 anos atrás, nós fizemos os primeiros prédios aqui, e eu me lembro que ainda são prédios muito bem localizados. A Colmeia, ela tem uma característica muito incrível, que é ousada. É uma empresa ousada. É, Só tu falou dessa questão da localização só pra me lembrar, eu vi ali crescendo que a minha esposa trabalhava numa construtora, eu não sei se era colmeia, de verdade, mas ela começou ali na Morada do Sol. Foi a maioria dos prédios ali vocês que iniciaram, não foi? foi, Na foi, região foi da o Morada do segundo Sol? boom. O primeiro foi a Vila Municipal, É. Solar Maria de Nazaré e Portal da Vila. Todos dois são nossos prédios que ficam ali na praça. Rio Negro Center, pouca Lá gente no sabe disso. centro, Na 24 de maio é um prédio da Colmeia. é E o olha, é o Rio Negro Center é o aquele que é quase na esquina com a esquina dos sucos ali, né? Acho que é o mais exatamente. moderno ali do centro, né? É isso que eu ia te dizer. A gente tem uma preocupação com a plástica do produto, não é só por concreto. Isso é muito legal. Certo. Eu desafio você a pegar qualquer prédio de um concorrente da Colmeia e um prédio da Colmeia da mesma época, Uhum. colocar um ao lado do outro, o Hum. nosso é mais atual. Ah, Se você ah, pegar um prédio de 2 décadas, que a gente construiu, ou qualquer um outro concorrente, colocar um do lado do outro, vai falar assim: "Esse da Colmeia parece que é mais novo". É, e a gente se preocupa com isso. Olha só, na 24 de maio você não vê uma caixa de ar-condicionado. naquela época, né? Exato, já não aparece. E não existia. Essa preocupação, né? Não existia essa tecnologia de split que a gente tem hoje. Uhum. Embora Era fosse caixa. sim, embora fosse de caixa, já estava oculto ali, né. Exatamente, dentro de uma plástica. E outra coisa, passa embaixo, você nunca vê uma loja desalugada. O É mix de verdade, loja funciona. até hoje, mesmo o centro de Manaus hoje não estando com a mesma pegada de anos Tá lá. atrás, ele tá lá firme e forte. Se você olhar os prédios que a gente construiu, estão lá. Solar Maria de Nazaré, Portal da Vila, Palácio das Artes, Portal da Consolidados. Cidade, Personalité, Mogigliani, e são prédios daquela época. Quando a Uhum. gente veio para a Morada do Sol, que foi o segundo boom, hoje a Morada do Sol virou uma referência. É, uma demanda gigantesca por Quantos ali. prédios estão ali em cima com a logo da Colmeia?
que eu ia te falar, tem Todo mundo que alguns. mora é É, satisfeito, sabe, né. a obra tem qualidade, ela é perene, tem uma arquitetura que se molda. O Vision que nós acabamos de entregar, amigo, o Vision, daqui a 10 anos, a arquitetura dele ainda vai estar em voga. Tem um podcast que eu fiz com o Moito, ele fala: "Tony, a gente a forma do Vision é cunhal, né, ela tem um cunho, que é a curva, o prédio Ele faz a fica na curva esquina, junto né. com a rua", Aham. porque teoricamente, segundo o Moita, as esquinas são finitas, né. Se Aham. você pegar de uma cidade, são poucas esquinas que você tem numa quadra, você tem de uma quadra que tem aí seu 30 lotes, você tem 4 Sim, esquinas, o sim. restante é área comum. E a gente aproveitou tudo que Bem o podia. espaço, né. É isso aí. E a localização ali, a paisagem do Vision, a visão que ele tem, né, para os moradores é sensacional, né. Mas o Vision é um produto que na Ponta Negra você não tem sol da tarde, ok? Uhum. Você tem a vista do pôr do sol, que foi eleito como um dos pôr do sol mais bonito do Brasil, que é o pôr do sol da Ponta Negra. Legal. Você tem apartamento que tem vista para o pôr do sol e os outros lados têm vista a rio, na sombra. Não Perfeito. existe um prédio na Ponta Negra em que você fala assim: "O meu prédio Entrega os é 2. voltado para ver o rio e eu não tenho o sol da tarde, eu ponho uma rede na varanda, porque eu não estou na frente de um pulmão verde". Então olha, o Vision, ou você Essa tem a vista do rio, ou você tem a vista do rio com o sol da manhã. Olha que loucura. escolhe qual vista do rio você quer ver, a do nascer, a de manhã e a do pôr do sol. Exatamente, não tem nenhum prédio com É, a essa maioria ou vai qualificação. pegar o sol da manhã ou o sol da tarde apenas, né, não Ou tem ele vai essa, ver o rio, ou ele vendo não o vai sol da ver. tarde, ou ele não vai ver. Sim, sim. Ou ele não vai Ele vai ver. ficar para o outro lado, né. Exatamente. Legal. Tem quantas unidades ainda disponível lá para da colmeia Hoje pra nós temos 14 unidades disponíveis, e aí eu faço um convite para quem está ouvindo. Gente, a Ponta Negra hoje, ela é um cartão postal da cidade, né. Eu me lembro que há 2 décadas, quando a Ponta Negra começou a ser ocupada, ela tinha uma fragilidade, era a estrutura. comercial da Ponta Era, Negra, você né. ia morar na Ponta Negra, mas o teu filho estava estudando na Adrianópolis. Mais perto que ele tá era no Dom Pedro, por exemplo. Exatamente, que era o La Salle, por Uhum. exemplo. Então você não tinha nem estrutura de serviço, você não tinha estrutura de comércio e você não tinha estrutura de escola. Hoje tem tudo. Então a Ponta Negra virou de fato um lugar de qualidade de vida. Olha aí como tá hoje para ir ver o Natal Luz lá É, iluminado. Hoje eu vou lá para dar uma olhada, porque ficou sensacional. ficou bonito. Essa qualidade de vida que você tem na Ponta Negra. E o Vision foi o último prédio a ser lançado na Ponta Negra por questões, jurídicas. Hoje a gente não Ali na pode orla, né. construir. A gente não pode construir. Tanto é que ao longo do tempo de construção, a gente teve que desembolar alguns entraves até conseguir a entrega do produto. E lá eu tenho 14 unidades. Então essa é a oportunidade. Você que está procurando um imóvel, que procura qualidade de vida, ou você que é um corretor de imóvel e tem um cliente que procura isso, de oferecer para o teu cliente 2024 casa nova, Já na Ponta começar Negra. no já dá pra Sim, esses aí já estão entregues, já dá pra ver a queima de fogos de lá, não dá? exatamente. Agora, como hoje a gente tem um cliente que sabe que vai para o banco, é simples, ele precisa dar uma entrada, procurar uma instituição financeira, financiar o restante e entrar para morar, o produto está prontinho. É acertar a parte do financiamento e a gente corre com a chave, né, Tony? É isso aí, é isso Legal. aí. Aí hoje aqui a colmeia tá com o Vision, com essas unidades e eu vi também o Le Jardin. Sim. Fala um pouquinho desse produto pra gente, pra quem não conhece ainda, Tony. Olha, o Le Jardin é um produto muito amazônida, eu acho. E, primeiro na escolha, a gente escolheu o É. Paulo Lindenberg, um arquiteto daqui, Uhum. amigo, né? Conceituadíssimo, né? E a gente começou a pensar como a gente fazia um produto amazônida. Isso é uma outra característica da resiliência da construtora Colmeia. Imagina só que quando a gente constrói no Nordeste, não é Ctrl C, Ctrl V, entende? Eu não estou Uhum. falando que essa fórmula é certa, nem Ou que essa errada. fórmula é errada. Tá. É que não é a nossa. É o jeito de vocês fazerem. Quando eu construo em Campinas, eu tenho as 4 estações do ano. Então eu tenho que ter uma planta e respeitar uma cultura, um relevo, uma gastronomia. Pensar em tudo isso. Quando eu construo no Nordeste, eu tenho Outra pegada. vento, planta, tipologia, regras, né, eu tenho um prédio de 50 andares que eu consigo fazer, a gente Pois acabou de é, né? entregar tá entregando o ano, gente, 602 50 metros andares. quadrados, 50 andares, um do lado agora com 52, com rooftop na ponta, que é o ponto mais alto de Fortaleza do Nordeste. Incrível. Esse de 50 andares ainda tem alguma coisa pra vender lá?
O de One é 100% vendido. Certo. O Sky, ao lado dele, a gente ainda tem algumas unidades à venda e eu vou te falar, é incrível lá de cima. É de tirar o Imagino, fôlego. 50 andares É, você vê é a inimaginável para linha do só estando horizonte. lá, né. Em qualquer lugar do mundo você paga para isso, né. Se você tiver, você for para ir no rooftop, você paga porque Sim, tem um sim. café, porque tem um bar, porque tem um restaurante, lá é residencial. Aqui a gente não consegue isso, mas a gente consegue respeitar a cultura. Então, olha só, a gente fez um condomínio de casa e a gente pesquisou muito para isso, senhoras. O que a gente tem hoje teve em Manaus foi uma vocação para loteamento muito grande, onde as pessoas iam no banco, provavam seu crédito, compravam um lote e, teoricamente, contratavam alguém para construir sua Construir. casa e vejo que isso tem dado aí uma dor de cabeça hoje. Talvez as pessoas que estavam construindo não tinham expertise para construir e hoje a casa começa a apresentar algum tipo de vício construtivo. Isso eu tenho Precisa escutado ser corrigido, né. É corrigido. outro investimento que vai fazer. Eram gigantes. Quando você chegava lá, o porteiro pergunta: "Você sabe chegar na casa do seu amigo?" Fala: "Não, não sei." "Então olha, o motociclista Vai te vai te acompanhar. acompanhar." E é É difícil. necessário na primeira 400, vez, né. 500 lotes. O que que a gente fez no Le Jardin? Nós pegamos um bairro consolidado, que é o Parque das Laranjeiras, que é um bairro que foi agraciado com acesso para todos os É lados da verdade. cidade. Um bairro que já aconteceu, que tem um polo gastronômico incrível. Melhores daqui da capital. E quem mora no Parque das Laranjeiras, é impressionante, ele gosta de morar no Parque das Sim, Laranjeiras, e a gente tem ainda uma quantidade muito grande de casa solta, então a gente começou a ver que segurança era importante e não adensamento era importante. A gente podia ter posto prédio, podia ter feito adensado. torre lá. São só 82 casas, Bem exclusivo, né, Tony. bem exclusivo. 80, eu vou ter 79 vizinhos se morar lá. Metade das casas estão vendidas. Isso foi lançado quando? Há quanto tempo tem o Le Tem um Jardin? ano que 1 a ano, gente né? começou a Uma comercializar esse velocidade de venda produto. rápida, né. Isso, a gente está agora 50%. começando a gente fez a supressão vegetal, agora a gente vai fazer o movimento de terra, porque a gente tem imagina, tudo que a gente vai enfrentando ao longo do tempo, a gente teve agora seca, que isso atrasou um bocado o insumo, a gente teve essa história aí da Vai chegar fumaça em Manaus. vai chegar chuva. Isso, exatamente. Então a gente está trabalhando e vai começar a fazer agora toda a infra. E olha só que legal, o Le Jardin é um condomínio que tem uma arquitetura neoclássica, mais ou menos, na porta, e isso é atemporal. O Paulo Lindenberg foi muito feliz, a gente pensou numa planta com muito vidro, então é uma planta em que os espaços conversam. Eh, e eu não preciso levantar a casa 8 se eu não vendi a casa 8. Isso faz com que eu tenha velocidade na venda. Então veja, eu tenho um cliente que comprou uma casa e falou: "Olha, eu tinha um recurso e eu quero aqui, Comete, dar logo uma quantidade X, porque eu quero que a minha casa saia primeiro, porque eu tenho pressa. Eu posso Certo, levantar a casa dele." independente das outras. Eu tenho um outro cliente que fala E assim: ele "Olha, eu estou pode entrar comprando." já pra morar. Exato, porque eu vou entregar toda a infra e a área de lazer. Tá. Então a gente pensou em tudo isso, na tipologia, no produto, no lugar, no acesso, preço, na facilidade de compra, na facilidade de pagamento. E aí a gente tem hoje uma série de corretores que são muito próximos da gente, já tiveram treinamento. Mais do que isso, eu tenho lá um engenheiro chamado Wellington, que é um cara tão apaixonado pela colmeia quanto eu. Então, se o corretor tiver precisando de ajuda, ele vai O lá com o Wellington Wellington, vai senta e tira a dúvida técnica para dar ajudar na uma venda. aula pra gente. Sim, sim. E aí você falou de forma de pagamento. Lá no Le Jardin hoje é só crédito associativo ou compra direto com a colmeia? Não, a gente trabalha só com crédito Ok, associativo. O que a gente tem é o seguinte: a gente entende que o momento em que o cliente passa de investimento, ele é sazonal. certo. Um cliente que não investe em nada, ele também não vai investir num imóvel novo, não vai investir na família dele. Ou ele está investindo na educação dos filhos, ou ele está investindo numa viagem para a família, ou ele está investindo na empresa dele, ou ele está investindo num MBA que ele está fazendo. Então tem horas que ele fala: olha, a proposta como é que você está me passando é uma proposta ótima, mas ela está entrando em conflito com algum investimento que eu já faço a isso e eu queria sentar com você para a gente remodelar isso. E aí o Lejardin me dá essa possibilidade, porque as unidades são independentes. Individuais, né, por É, assim dizer. para eu passar esse momento, finalizar aquela operação que eu já comecei e poder ter foco aqui. Então a gente tem essa flexibilidade. Certo. Isso fez com que mais da metade das casas já estejam comercializadas
com a gente sentando no corpo a corpo, com cada cliente conversando conosco, porque Colocando na unha ali a matemática e entrando num acordo. é comum o nosso cliente voltar para ser nosso cliente, porque a gente faz relação de amizade. É muito comum. Não é só uma relação comercial, Tony. Não, a Colmeia não investe nisso. Tanto é que é impossível você falar assim: "Ah, eu procurei a Colmeia, não fui atendido. O Tony não atendeu, a Tati não atendeu, o Ronaldo não atendeu, o doutor Tarcísio não atendeu", todo mundo atende. Todo mundo atende. Todo mundo Vocês está estão acessíveis. nossos engenheiros, todo mundo está acessível sempre precisa. Ó, eu só tenho um telefone, esse, que É, tá em cima da é mesa. um número. Um número que eu uso para tudo, então eu sempre tô nesse número. E assim é todo mundo da empresa. Foi assim que eu te achei, falei. Pois é, foi assim que você me achou. Você me ligou e falou: "Ó, por acaso eu tô em Manaus, tô trabalhando. Exatamente. Eu vou vir aqui com muita regularidade agora, uma vez por mês", porque é importante a gente fortalecer a nossa relação com a força de vendas. Isso é muito importante. O corretor é a minha matéria-prima de trabalho, e Você, eu como venho você aqui é para o isso. corretor dos corretores, você tem que Minha estar presente, matéria-prima, né? sim, Legal, minha legal. matéria-prima é isso. Então, corretor de imóveis, pode vir que a gente senta e conversa. Abre as portas. Voltando para essa questão da tua força de vendas, a maioria das construtoras, me corrija se eu estiver errado, tem a sua house, né? Tem as Sim. houses das construtoras. Como é que tá essa questão da Colmeia aqui em Manaus? Como é que tá essa operação? Já tem isso? Ou vocês estão com os corretores parceiros mesmo de mercado? Olha, para uma imobiliária ter uma house, ela tem que ter um Uhum. volume muito grande para justificar isso. Não é a nossa Não é o aposta. caso. Certo. A gente tem trabalhado muito com personalização de atendimento. As nossas unidades, só para você ter uma ideia, a Colmeia tem muita gente não sabe, muito corretor não sabe, mas nós temos um setor de personalização dentro da Colmeia para qualquer produto em qualquer praça. Isso quer dizer que você que compra um apartamento nosso, chega uma determinada época em que a gente entra em contato e fala: "Você vai querer fazer alguma personalização no seu apartamento?" Ah, para já receber do jeito que eu quero. Exato, e o cliente fala assim: "Sim, eu quero. Quero o Eu piso X, eu o não A. quero essa louça, eu quero mudar a parede". Porque a nossa engenharia, nós somos muito reconhecidos por isso, porque a gente tem uma engenharia, a empresa trabalha com muita engenharia, e a gente trabalha com, laje protendida. Para quem não sabe o que é uma laje protendida, gente, é a igreja evangélica. Já viu igreja evangélica que você não tem coluna, porque de onde você estiver, você precisa ver o Sim. pastor? A visão geral da do palco, né? Supermercado, você não tem coluna no meio do Uhum. supermercado, só tem Sim. gôndola. Como banco, por exemplo. O que que é uma laje protendida? É que no meio da laje, você tem um cabo tensionado no meio da laje para evitar que você tenha coluna no meio. Para não ceder. Exatamente. Então, quando a gente constrói uma obra nossa, primeiro a gente põe todo o piso do apartamento e depois põe a parede. Então isso quer dizer que a gente pode remodelar o Posso apartamento. colocar a parede ao meu gosto, por assim dizer. Exato. Então tem cliente que fala assim: "Olha, eu queria diminuir esse dormitório, essa suíte, queria aumentar outra. Eu quero fazer 2 suítes juntas para fazer banheiro senhor e senhora. Eu quero tirar essa suíte, suprimir para aumentar na sala". Tudo isso é possível e a gente já entrega. Agora veja, o cliente fala assim: "Não, eu só quero tirar uma parede". Amigo, quando você tira uma parede, você acabou de descentralizar a tua luminária. Então trabalhar com isso não é fácil. E esse setor já não gera lucro. É só um agrado, é um Só o mimo que a prazer do gente faz, cliente. porque o cliente não perde a garantia, Sim, entende? exato. Eu te falar Olha o sobre isso. transtorno que é para um cliente, você entregar uma olha, o cliente olha para você e fala: "Eu não quero esse piso". Por qual motivo? O senhor não quer esse piso porque o senhor não gosta do piso? É, eu prefiro um outro. Ótimo. O senhor vai comprar ou eu compro? Não, eu vou comprar, porque o meu irmão é dono de uma loja de material de construção. Então tá bom, eu vou lhe dar o crédito, eu não vou comprar o seu piso, é Uhum. tanto. E a gente vai acertando, fazendo o encontro de contas. Agora isso vai tomando proporções, né, quando você olha tem 30 lâmpadas na sala. Ah, então põe uma croica aqui, põe uma lâmpada ali, põe outra aqui, meu ar-condicionado não vem pra cá, muda a bancada, eu quero de outra cor, não quero essa louça, não Muda quero tudo. e tá tudo certo, que a gente faz, e o cliente não É. perde a garantia. Quem fez fui eu, ele não colocou Foi lá. você que instalou ali, A né? gente sabe exatamente o processo construtivo e tá tudo na garantia, então isso para você que é cliente, é um atrativo que a Colmeia tem que é Diferencial incrível. Você gigantesco. quer ver um outro incrível? Quem faz a entrega das nossas unidades é o nosso presidente, doutor Tacílio. Eu Eu nunca com vi eu isso. comprei um apartamento ou vou comprar um imóvel seu, é o presidente que me entrega. Todas as entregas do Brasil, o presidente vem, olha para o cliente e fala assim: "Eu vim pedir para você comprar, agora eu tô te entregando, que eu quero que você me diga se você gostou". E é impressionante como a gente sempre entrega melhor do que o que a gente prometeu em qualquer produto.
Pra nós é louvável isso. É, não, aí, Todos. show de Quem bola isso tem The aí. Clube, quem tem Bosch, quem tem Vision, quem tem qualquer produto nosso dessa cidade, doutor Otacílio vem pessoalmente fazer a entrega e ainda tá lá na eleição do síndico. É motivo de muito orgulho pra gente isso. É, isso é como tu falou, são diferenciais que precisam ser divulgados, né, Tony, que o Sim, a sim. corretores precisam saber e consequentemente o mercado de uma maneira geral, né. Sim, sim. Cara, é sensacional. Eu particularmente, como eu sou da área de terceiros, né, se a gente estava falando de nicho ali, hoje a minha especialidade é imóveis prontos, eu entrei no mercado já nisso, eu realmente não conhecia a história da Colmeia, então você me deu uma aula já deixou aí um bom norte para mim, para quando eu tiver algum cliente aí interessado nos produtos, eu já saber para quem te ligar, ou para quem ligar, né. E eu vou aproveitar a tua deixa aqui, vou mandar um recado para todo mundo. Gente, existe uma demanda de mercado muito grande de clientes de Manaus comprando apartamento na praia, muito grande. Então a gente tem muito cliente do Amazonas. Fortaleza É, tá no coração do sim, sim. amazonense. As férias do amazonense, via de Eu abro regra, o Instagram, ainda mais agora no final é do ano, eu vejo um nordeste, monte né. e essas pessoas acabam comprando Se apartamento lá. apaixonam lá, né, Tony. Você tem a opção. E aí, eu vou fazer depois, quem me segue, tony.bitar underline, né, no Instagram. Obrigado por falar teu arroba que eu já Eh, esqueci. Toda vez eu peço, esqueci. eu vi Pronto, eu vi no pronto. podcast passado. Lá eu vou postar um vídeo agora de um aplicativo chamado DWV. Gente, olha só, corretor bem-sucedido tem a informação. Uma vez eu vi de um palestrante aqui que ele falava o seguinte: "O cliente não paga pelo que você sabe, ele paga pelo que você sabe que ele não sabe". O cliente paga pela informação que você tem que E ele ele não não tem, tem, né. que a maioria ele tem. DWV, assim, não sendo pejorativo, mas é um Hum. iFood de construtoras. Você tem muitas construtoras do Nordeste, inclusive a construtora Colmeia tá lá, então você tem disponibilidade, você tem hot site, você tem informação na palma da tua mão dentro de um aplicativo e no meu Instagram, eu vou postar um vídeo do passo a passo para você instalar, Baixar porque tudinho. tem que ter o Cresce. Essa é para corretor de Corretor imóveis, de imóveis, credenciado. credenciado. Ó, Ok. esse aplicativo é a bola da vez. Vieram outros aplicativos no passado que ajudaram o corretor. Você que é corretor de imóveis, você que está dentro de uma tecnologia, você tem que estar atual hoje, esse é o aplicativo. Já já vão ter outras construtoras aderindo. Como a Comer sempre lança moda e a gente vem fazendo diferente, nós somos os primeiros Vai a entrar. chegar com essa Legal. tecnologia aqui. Escrevam. É Outras uma construtoras questão vão de entrar, né. tempo, é uma questão de tempo. DWV. DWV. Põe lá DWV, preenche tudo certinho lá, Android, iOS, todo mundo todos os funciona, todo legal, mundo é legal. Eu impressionante. já dei tu me mostrou antes, né. É É, realmente vale. muito se vale, ainda mais que é gratuito. Se Sim, né, não tem nenhum custo, é só se cadastrar e ter seu Cresce você ok. você que é aqui chama avulso ou terceiros. É, aqui a gente fala Terceiro, terceiros. se você quer terceiros, tá tudo lá. Aqui ainda não tem tanto em Manaus, mas você fala assim: "Eu quero um apartamento de 4 dormitórios no Meireles". Pum, Eu vou todos achar. lá, Que todos que legal. estão Ah, ele cadastrados não é ali. só para construtora. Não, ele é para todo, ele é também pra existe uma modalidade no Nordeste que a gente recebe apartamento usado para comprar apartamento novo, igual carro. E Tá. às vezes a própria construtora, eu da Comé, por exemplo, na minha carteira lá deve ter uns 12 apartamentos que não fomos nós que construímos, às vezes, mas que Mas a gente pegaram como recebeu parte de e aí a gente anuncia pagamento. tudo. E Todos estão lá. rebota ele no mercado de Sim, novo. sim, sim. Isso é mais comum lá fora do que aqui na tua visão? Em Fortaleza É muito comum é porque, o cearense é muito agressivo. Quando tá para falando de negócio negociar. é, muito. Então, se eu pego um apartamento, eu sei que ele tem saída. Veja, existem alguns modelos de negócio. O modelo de negócio é compra e venda. Uhum. Compra, você pega uma mercadoria chamada apartamento e troca por uma moeda chamada dinheiro, Certo. ponto. O que você vai negociar ali é qual é a zona de conforto de cada um, onde cada um está disposto a ir, desconto e forma de pagamento, VPL. Uhum. Só que existem outros modelos. Existe um modelo, por exemplo, que você pode comprar uma mercadoria chamada apartamento novo e trocar por uma moeda chamada dinheiro, uma moeda chamada financiamento, uma moeda chamada imóvel usado, uma moeda chamada carro, uma moeda chamada concreto, gado, não importa. Usa-se muito isso Legal. e essa mercadoria roda. É Importante é comum girar o isso. negócio. É, isso é comum. Então lá é mais agressivo. Acredito que esse é um caminho sem volta.
Porque o corretor de imóveis, que é um corretor antenado, ele precisa entender qual é o mercado que é o pai. Automobilístico é melhor que nós. Eles são muito mais à frente que o mercado no Brasil. Imagine só que você entra numa concessionária de manhã e se o carro estiver no pátio, você aprova o crédito e sai Já buzinando sai meio-dia com nele. ele. A gente, para aprovar um cliente, já foi meses, hoje a gente faz aí em 30 ou 40 dias. Olha só, Verdade. não é? Com certeza. Olha uma propaganda A de, diferença é de gigantesca, né. automóvel e olha uma propaganda do mercado imobiliário. Corretor de imóveis, vai em São Paulo, no Salão do Automóvel e entende. Test drive, meu amigo. Olha que maravilha. A pessoa chega no carro e fala: dirija. Se você é sinestésico, se você é auditivo, se você é visual, todo o Todas teu as canal percepções sensorial tá ali para você tomar decisão. Você escuta o barulho do motor, a maciez do carro, a tranquilidade, o barulho, a potência, tudo ali. Mais do que isso, eles criaram um nome incrível. Não tem carro usado, é seminovo. Olha que maravilha. É não seminovo. tem carro Então usa não eles tem são carro muito usado, é bons. verdade. E se você chegar para comprar um carro numa concessionária e você falar: "Olha, para eu comprar o teu carro, eu quero entregar aquele", Quero o meu, ele deixar vai o meu velhinho receber. aqui. Ninguém vai falar assim: "Não, a gente não recebe carro usado, volta". Não. Então a gente saiu na frente com isso. Então a gente avalia a possibilidade sim, de receber um apartamento como parte de pagamento. E aí tem muitas Tem os minúcias. critérios, né, É, óbvio, por mas por exemplo, eu vou te dar um apartamento para comprar vou comprar um Vision. é, Dá um chute. Não é o caso do Vision hoje, que a obra está pronta, a gente não vai fazer esse tipo de operação, mas eu quero comprar um Vision, e eu quero te dar um apartamento. Um teu, Tony, eu vou ter um Bromélia, que foi a uhum. Comer que construiu, e o Vision está em obra. Aí eu vou falar assim: "Mas você vai me entregar o Bromélia agora?". "Não, eu moro nele". "Ah, então você vai me pagar com Bromélia, mas eu tenho que te entregar o Vision, então você vai ficar morando nele?". "Tá bom, vamos analisar". "Não, esse Bromélia era um Bromélia que é alugado, eu posso te dar ele agora". "Então você está me falando que você pode me pagar com um apartamento agora e eu posso vender o Bromélia agora para injetar mais dinheiro na obra?". Olha como é outra Tem operação. outras todas Tudo a as gente nuances, né. senta, analisa e vê ponto a ponto. Isso é o que faz da Colmeia uma empresa resiliente, que consegue ter 4 décadas e a gente consegue ter uma relação boa com todo mundo em todas as praças, construir com qualidade, com eficiência, porque a gente vê cada caso como um caso. A gente trata cada cliente de forma especial e de forma individual, respeitando As todas as características, minúcias da as nossa culturas e negociação. tudo mais, né. E Tony, aproveitando essa tua experiência, essa expertise de tá atuando no mercado em 4 estados diferentes, né, você tá corretores diferentes, com clientes diferentes, né. Qual a tua visão em relação a essa diferenciação para Manaus? Além dessa questão da negociação que você acabou de explicar, eu tô voltando mais para a questão da corretagem mesmo, falando para a questão de vendas, né. O que que Hum. tu percebe que, por exemplo, se faz em Campinas, você já viu que dá muito certo e que aqui em Manaus a gente, como corretor de imóveis, as imobiliárias de uma maneira geral, ainda não praticam. Tem alguma coisa? Tem, eu não sei se seria Manaus, mas o Uhum. que a gente vê muito, hoje, e isso tem sido voga em todos os simpósios, todos os congressos de arquitetura, é um tema chamado mobilidade urbana. Certo. Ou seja, as pessoas elas tendem a ter as suas operações ao raio de 2 quilômetros da sua casa. A escola do teu filho, olha a qualidade de vida é assim, eu moro a 10 minutos de carro do meu trabalho. A 10 minutos daqui Sensacional. também é a escola do meu filho, o bar que eu bebo, o restaurante que eu almoço, a clínica que eu vou. Então o processo de verticalização é um processo que ajuda muito, porque você consegue ter no entorno da verticalização muito mais mobilidade. E o processo de verticalização ele enxuga a máquina, porque você tem que ter menos infraestrutura para atender aquela população, dando mais qualidade de vida. Então você percebe que bairros que são muito urbanos, por exemplo, o Vieralves, ele tem vida própria. Quando Verdade. você tem um espraiamento do terreno, você tem mais dificuldade, mais De asfalto, mais estruturar. tubulação, mais processo de energia, mais tudo, e aí você tem eh, um processo de estrutura mais caro. Hum. Outra que eu percebo é o conceito que tem mudado muito fora, e aqui eu acho que já começou de algum jeito, que a gente está vendo alguns produtos aí com um conceito já biofílico, que é o Certo. conceito de gentileza urbana. Isso a gente tem batido muito nessa tecla, nossos produtos pensam muito nisso. Trazidos para vocês. Outro dia desse eu fui fazer um não era um podcast, era uma entrevista junto com o Ronaldo e a gente saiu a pé da colmeia, e era assim 600 metros, de lá. E a gente percebeu a dificuldade que é andar numa calçada no Brasil.
Então É problema nacional, né. é nacional, então isso não é só aqui, então a Sim, gente tem que mudar isso. E eu sou um homem, estava de sapato, imagina uma mulher que está de salto, salto ou um idoso ou algum portador de necessidade alguma especial, necessidade né. especial. É, Isso inviabiliza. Então o que a gente ainda tem que evoluir muito, primeiro acredito que a verticalização, ela é muito importante aqui a gente para o ainda processo do a crescimento da gente ainda é cidade. neném nesse aspecto, né. Sim, e perde muito com isso, porque as distâncias estão ficando muito grandes, né. Uhum. Hoje quando eu estou atendendo corretor aqui, eu prefiro eu ficar centralizado num café e atender, porque se eu tiver que rodar para conversar, eu não consigo falar com muita gente. Porque a O gente tem deslocamento é muito embora seja mobilidade urbana, pequeno, né. mobilidade urbana, porque existem estados em que você São Paulo, por exemplo, você está em São Paulo, termina uma reunião, você pergunta: "Como você vai para casa?" Fala: "Não sei. Não sei se eu vou de patinete, se eu vou de bicicleta, se eu vou de metrô, se eu vou de Uber, se eu vou a pé". Em Manaus, a gente precisa ter o nosso carro. Sim, E aí o que que a gente tem? A gente tem uma quantidade de carro muito grande na rua. E olha só, trânsito fica quantos beleza. carros vendem por dia? E para onde o carro vai aqui em Manaus? Não vai. Se você estiver em Fortaleza, daqui a pouco ele está no Crato, ele está em outra cidade. E vai para as áreas metropolitanas, né. Aqui não Aqui tem. é Então, raríssimo as quanto pessoas mais vende ainda. carro, mais carro tem na rua e a gente não multiplica a rua. Então, quando a gente tem um processo de verticalização, a gente consegue falar: "Você não precisa pegar o seu carro para trabalhar, porque você pode ir de bicicleta, A gente percebe você isso pode ir no a pé". falando disso, a gente percebe muito trânsito mais carregado na cidade de Manaus na sexta, porque as pessoas que trabalham no distrito, que geralmente de segunda a quinta vão de rota, na sexta, como depois tem o happy hour, já vai para curtir, eles trazem muito carro, então você percebe no distrito É, não é, sabia, olha aí. eu já vi, no distrito de segunda a quinta, você vai lá basicamente as rotas. Quando você vai na sexta, o mesmo pátio tá lotado de carro, É dos isso aí, trabalhadores, né, é porque o isso aí. pessoal aí você percebe o trânsito na sexta mais carregado. Eu falo isso porque eu evito marcar muita visita na sexta, porque o deslocamento é muito maior, a gente se atrasa mais, perde mais tempo no trânsito, né. Agora você imagina se você está num bairro que é muito vertical, em que você pode fazer aquilo sem ter a necessidade de estar no Do seu carro. carro. Você tem outra forma de se locomover. Você enxuga a rua, você enxuga a máquina, você tem um recurso chamado tempo. É o É o recurso mais é o democrático do mundo, não nossa maior importa. moeda, né. É o recurso mais democrático que a gente tem, porque é igual para todo mundo, se você é novo, velho, pobre, rico, não importa a tua sexualidade, o teu credo, a tua religião, não importa. 24 horas é igual para todo mundo. Exatamente, todo mundo tem 24 horas É, por dia, né, Antônio. é. E eu tenho uma história que, eu divido o meu dia em 3 blocos de 8 horas. Faz aquela 8 horas de trabalho, 8 horas de Eu descanso, pelo menos enfim, eu divido, essa é a eu ideia, né. divido, Aham. tá claro para mim, que Certo. 8 horas é do meu sono. "Tony, eu não vou dormir 8 horas, eu só durmo 5". Tá bom, você vai pagar essa conta um dia, é só uma Uma hora questão a de conta tempo, chega, né. mas pode. É, 8 horas é do teu sono. 8 você teoricamente vendeu, é o seu horário de trabalho. uhum, Quer tá você seja produzindo. autônomo, quer você, tenha carteira assinada, 8 é teu. E você tem a roda da vida. Nesses 8 você tem a função de pai, a função de namorado, a função de filho, de membro da comunidade, de estudante, de atleta. Tem que dar em 8 horas. Só que nessas 8 você também está dentro do carro que é a tua hora. É, Então imagina que você passa 30 minutos para ir para o seu trabalho e 30 para voltar. já Parece louco já isso. diminuiu para 7 horas. Você teve aí 1 hora por dia, Aham. 5 horas por semana, 20 horas por mês dentro do carro, mas tu só tem 8 que é tua, tu acabou de perder 3 dias. Já fez essa conta? Ainda não tinha feito, de verdade. Faça. Mas Então, quando quan tu puxa, assim, é surreal, né, cara. então quando você Tony, então isso quer dizer que eu perdi 3 dias do teu tempo. É, Do porque o meu teu tempo é tempo, né. só 8. Uhum. Então, quando a gente verticaliza e a gente tem tudo próximo, a gente ganha qualidade de vida, amigo. Vai se locomover com mais velocidade, vai ganhar mais tempo, eu vou poder dormir um pouco Vou mais, ficar mais com a minha vou ficar mais com meu família, filho, com eu a vou minha ficar mais esposa, tempo com ele, eu vou com meus fazer mais amigos. atividade com ele, eu vou ficar mais tempo com a minha mãe, eu vou me dedicar à minha congregação da minha igreja ou da minha Uhum. comunidade, porque sobra tempo. Sim, você É tem isso. até porque a gente já calcula quanto tempo: "Pô, tem que ir lá no meu pai, pô, mas o trânsito hoje já vou amanhã". Aí já Exato. deixa de ir naquele dia, Deixou de ir naquele dia. porque tu ia perder um tempo que pra ti é precioso, obviamente, Sim, né, e sim. no trânsito. Cara, é sensacional. Bem, Antônio, eu a gente fosse focar fazendo aqui, ia ser 3 podcasts, pô, porque tua história é gigantesca Ah, a gente tem muita história para contar e nesse tu não tempo de contou nem mercado. nem 10%, eu tenho certeza disso. Se a gente fosse contar aí, tu ia ter mais coisa pra falar. Mas eu quero te agradecer
mais uma vez por estar aqui. As portas estão sempre abertas. Muito Quando obrigado. quiser trazer alguma novidade aí da colmeia, alguma coisa que quiser trazer aqui pra gente, pra anunciar, pra gente usar esse canal aqui. Eu falo que o canal Café com Corretor é pra gente bater esse papo informal, mas Uhum. pra ajudar o mercado a educar o mercado, aos nossos clientes ficarem sabendo tudo que você falou aí de quanto custa pra você fazer uma obra, né, do qual é o estudo necessário pra você viabilizar um produto, para o corretor também ficar mais ciente. E eu queria te pedir pra você deixar um recado para o mercado, para os corretores, é algo que você acha que é relevante dentro dessa tua trajetória, que seria essencial para o corretor hoje, aqui de Manaus, falando especificamente da nossa Uhum, praça, para uhum. ele melhorar os resultados dele, ter o que ele tanto deseja, que é dar mais qualidade de vida para a família dele. Sim, sim. Primeiro eu queria te agradecer o espaço, eu sei que tem muitos colegas nossos que vão ver isso aqui, então eu queria primeiro falar com os colegas. Certo. Colega, a colmeia em Manaus, para nós é muito orgulho estar aqui há todo esse tempo. A gente tem uma grande parte da nossa história que foi construída nessa terra. E agora em 2024 a gente vem com muita novidade para vocês. Legal. Nós entregamos as nossas obras. Eu vou estar mais próximo aqui, então eu vou fazer um cronograma junto com a nossa executiva da praça, que é a Tatiana, das vezes que eu vou vir, então essa agenda vai ser aberta e eu estou aberto a conversar com vocês, a fazer um treinamento, a gente ter um approach maior, porque lembra que eu falei, intimidade com a marca é importante. Sim, claro. 2024 a gente vem com novos projetos para cá e eu vou vir com muita regularidade. Para você que está procurando um imóvel para morar, procure o seu corretor de confiança. Nossos canais de comunicação são fáceis. A gente tem o DWV, a gente tem o Anapro, a gente tem o site da construtora, a gente tem o Instagram. Se você entrar no nosso Instagram e apertar na nossa bio, tem todos os nossos produtos fácil ali. O meu telefone é 85 99199 9691. Para fins comerciais, ele é ligado 24 horas. Então, Certo. eu estou aqui para tirar a dúvida de todo mundo. E sempre que eu estiver aqui, a gente vai poder sentar e nós vamos vir com muita novidade o ano que vem. E você tem um podcast também, não tem? Na verdade, foi É uma da colmeia. brincadeira que a gente É? começou assim, eu conversando com o meu chefe, ele falou: Aham. "Tony, vai fazer um bate-papo", e a gente acabou fazer e é impressionante Como as como pessoas gostam. gosta. Eu falo: "Ah, Tony, é tão legal saber de a história do podcast", eu falei assim: "Deixa o pessoal saber que a gente também é humano, porque ele só vê a gente trabalhando, Claro. qual que é a nossa história, por que que nós estamos aqui, por que que a gente fez parte da transformação de tudo isso de bairro, de acontecendo", e o cliente gosta disso, ele falou: Sim, "Gostei disso, acho que eu vou eleger essa pessoa como meu representante". E eu acho que o podcast é isso, é um bate-papo com informal, certeza. gostoso, para a gente poder falar sobre o que a gente gosta, que é Segue mercado lá, o imobiliário. podcast é da colmeia, né? Tá no Sim, podcast da sim, colmeia. Você quer saber mais sobre a colmeia, o Tony tá lá sempre recebendo gente grande também no mercado, né, Tony? E sim, aí é um projeto também em paralelo aí de tudo que tu já faz, né? sim, sim, sim. Pessoal, vamos chegando ao fim. Muito obrigado para você que ficou até o final aqui conosco. Não esquece de deixar seu like caso você ainda não tenha deixado. Não esquece de se inscrever, de compartilhar esse vídeo. E a gente vai estar de volta na próxima semana. Até lá, valeu!